Aqui no Brasil ainda não. Aqui também não. Todos da João Paulino. Aqui na Prudente de Moraes com a Duque, com a Federal e com a São Paulo. E todos com a Colombo. Esses são os pontos congestionados. Veja bem, e esse congestionamento que ele está falando aí, vou tentar traduzir para vocês em palavras mais simples. E 19 de dezembro. Eu vou tentar traduzir para vocês em palavras mais simples, seria o seguinte. Nível A, B e C, tá boa a via, está tranquilo. Quando ela passa D, E e F, ela começa a estar piorando. Quando ela chega no F, é a mesma coisa que eu chegar para uma pessoa e falar, você está com colesterol 300. Bom, se você está na iminência de ter um baita problema, faz alguma coisa logo, de preferência agora, vai para a UTI. Então é isso que está acontecendo nesses pontos que ele falou F. Então esses pontos, a partir desse estudo, o que aconteceu? Aí o BID realmente nesses pontos temos problema. Temos que estudar soluções para isso. Então você veja bem, ele só aceita estudar alguma solução, revisar alguma coisa, se você já mostra que tem problema. E se ainda não tem problema hoje, aí ele vai ver quando vai ter o problema, quando tiver, como é que faz. Mas aqui tem pontos que tem problema já. E se não fizer nada já, pior. E aí vem aquela questão da emergência. Como o prefeito usou aquele exemplo que eu achei interessante. Se for feito na emergência, a solução pode ser muito mais dolorosa. Porque daí é a emergência. O que pode ser uma coisa de emergência? Proíbe, por exemplo, como é que faz em algumas cidades? Rodízio de placa. Hoje não roda o final 1 e 2. Vai pagar pedágio no centro, como tem em Londres já. Não vai circular mais carro. Essa é a solução de emergência. Porque às vezes acontece. Certo? Pô, o que fez lá em Manhattan, em Nova York, fizeram? Não tem estacionamento mais em Manhattan. Tiraram todo o estacionamento, uma vez só. Tanto que você não consegue parar. Você passa, mas não para. Então a solução de emergência é isso. Então por isso tem que se precaver e buscar uma saída enquanto ainda se pode estudar. Porque quando é na emergência não há mais tempo para estudar. Daí a solução é a primeira que vem. Bom, então o que é o cenário da fase 1? O que se faz numa primeira fase para resolver aqueles problemas? Uma primeira fase, você analisou a travessia da UEM em contorno na face oeste, seria uma travessia, viabilizar uma travessia pelo contorno oeste da UEM, binários das avenidas São Paulo, Herval, Duque de Caxias e Paraná, melhoramento dos tempos semafóricos nos cruzamentos da Avenida Colombo com São Paulo, de Caxias, Herval e Paraná. O Guatassara quer fazer uma intervenção. Eu só queria lembrar que, chamar a atenção, o Marco Azevedo pode até explicar, que esses cenários aqui foram colocados, mais de 10 cenários diferentes. Foram estudados durante vários dias, nós fizemos reuniões de vários dias na prefeitura, colocando N situações possíveis. Inclusive, a transposição da universidade com a Avenida Herval atravessando a universidade, a Duque de Caxias atravessando a universidade por cima, por baixo, né, em nível, N situações diferentes, com os viadutos, sem os viadutos, tirando o viaduto de um lado, colocando... Então, foram mais de 10 cenários diferentes para chegar nessa alternativa aqui. Exatamente, foi boa a intervenção do Guatassara. Só para colocar para você, antes de chegar a esse cenário 1 aqui, a gente estudou N cenários que foram debatidos com a equipe técnica local, com o BID, que foram vistos vantagens, desvantagens, taxas de retorno, economicamente o que era mais viável e o que não era. Então, por exemplo, quando ele falou, esses cenários de atravessar a universidade, eles foram estudados, mas não deram viabilidade, o retorno não era bom. Em algum coeficiente econômico, coisas assim. Às vezes até na questão do trânsito era muito bom, mas os investimentos, alguma coisa assim, era muito difícil de você retornar. Então, os selecionados numa primeira fase são essas providências, que dão uma solução inicial interessante. Bom, então você veja bem, em 2007, que é a fase 1, olha o que acontece. Aqui está todo aquele tramo mais complicado e está tudo liberado, não tem mais nenhum com F. Então, em 2007, feito aquela providência fase 1, tudo libera. Então, todos aqueles pontos que estão condicionados, fazendo aqueles 3 itens lá, libera. E o que acontece em 2017 se eu fizer aquilo e ficar quietinho? Olha o que acontece, fica F, 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 2017, já está tudo condicionado de novo. Então, para o BID, eles falam assim, bom, então tem 2 fases. Tem uma fase que é emergencial já, e você tem que em 2017 estar com isso funcionando. Então tem que ter outra solução adicional. Qual é o outro cenário adicional? Depois de testar N cenários, chegou ao seguinte, o que está em azul. Além de tudo aquilo,
ainda tem que fazer viaduto nos cruzamentos da Avenida Colombo com São Paulo e Duque de Caxias, senão está congestionado. Veja que no primeiro momento se tentou um cenário sem viaduto. Ele resolve por 2, 3 anos, mas em 10 anos ele já, antes dos 10 está estourado. Tá? E fechamento dos cruzamentos da Colombo com a Avenida Paraná e Erval. Tem que fechar. Porque vai ter os viadutos, vão ter os cruzamentos para os viadutos. Então, é inevitável fazer isso. Por quê? O que acontece testando isso? Olha, então em 2017 daí está tudo liberado. Tá? Alguma esquininha que deu, mas aqui é questão semafórica, é só acertar um semáforo, outro é resolvido. Mas aqui nos pontos que tinham problema, está tudo resolvido. Bom, então o que acontece? Com a apresentação dessas soluções, realmente a cidade de Maringá foi incluída no programa com as cidades pelo BID, uma das poucas cidades brasileiras que teve aceitação do programa, que considerou na remodelação da Brasil e numa solução de trânsito, boas propostas. Propostas que foram viáveis, que foram realmente para atender problemas que a cidade tem hoje, que podem ser solucionados a longo prazo. Então não são emergências, são soluções de conceituais pensadas que resolvem a cidade a longo prazo. Certo? E que agora, com a contribuição de toda a população, elas podem ser melhoradas e serão feitos os projetos executivos para a execução de obras e a solução para a cidade. Basicamente, o que a gente tinha para mostrar para vocês era isso. Eu não sei se o Guatassara quer acrescentar alguma coisa, a gente já abre para perguntas. Então, eu acho que basicamente era isso. Eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Estou à disposição de vocês. Desculpe ter tomado o tempo de vocês. Estamos à disposição para as perguntas. Bom, por favor. Qual é o prazo entre fase 1 e fase 2? Veja bem, o prazo entre as fases 1 e 2 está estimado em 2 a 3 anos. Porque a fase 1 é uma fase que se faria agora em 2007, 2007, 2008. E as outras, a fase 2 depende de obras. São obras que podem levar aí 2 anos, 3 anos para se realizar essas obras. No estudo que o Guatassara citou, que eu participei várias vezes, e nesse estudo foi feita uma simulação. Obrigado. Nesse estudo foi feita uma simulação computadorizada, onde se colocou todo o trânsito da Avenida Colombo, com caminhões, ônibus e automóveis. O tempo de arrancada de caminhão, o tempo de arrancada de ônibus e automóveis, conversão à esquerda, conversão à direita e por aí vai. E naquele momento, através desse estudo, chegou a essa conclusão que nenhum viaduto resolvia o problema, devido ao fluxo de veículos. E eu entendo que o problema maior ali está exatamente no trânsito de caminhões que nós estamos na Colombo. E o que teria que acontecer, na minha opinião, é tirar os caminhões fora da rodovia, porque se é para fazer um projeto inovador, bonito, e com soluções para 20 anos, não podemos ter o caminhão lá dentro. Não podemos ter as caretas, não podemos ter bitrens. Então, naquele estudo, nós chegamos à conclusão que nem o viaduto resolvia o problema, inclusive porque a Morangueira é a saída da cidade para outros estados. Na verdade, o estudo, esse estudo foi feito na sequência daquele outro e não resolve o problema quando você não trata com alças os viadutos, quando você faz somente o mergulho. Né? De fato, quando você só faz o mergulho ou passa por cima ou passa por baixo, você resolve 30% do problema do tráfego. Quando você coloca as alças, você resolve todo o problema porque você tem as conversões. Né? Então, essa simulação foi feita considerando as alças. Essa é a primeira consideração. A segunda questão é que foram simulados também
outras situações. Como já existia naquele estudo anterior, existem alternativas.